Antes de começar o vídeo, é muito importante para o nosso canal que você compartilhe, inscreva-se se você ainda não é inscrito, dê o seu like ou dislike e marque o sininho para receber todos os nossos conteúdos, para assim o canal da Tenda continuar crescendo. O vídeo começa logo após a vinheta. Clique no link abaixo. O que é a Umbanda? A Umbanda nasceu na Federação Espírita de Niterói através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. É uma religião cristã que tem suas bases doutrinárias na lei de Umbanda, no Espiritismo de Allan Kardec e no Catolicismo. E foi criada porque os dirigentes espíritas e os pais de santos do Candomblé da época não aceitavam que os espíritos que se comunicavam, usando a mediunidade e incorporação, tivessem o estereótipo de um caboclo preto velho para prestar a caridade. Eram tratados como espíritos inferiores. Eram doutrinados, mesmo trazendo mensagem de grande sabedoria espiritual. Os espíritos usavam uma linguagem simples e cultuavam as forças da natureza através dos orixás. Com o tempo, outras vibrações de espíritos se juntaram no trabalho umbandista, como boiadeiros, mineiros, baianos, marinheiros, ciganos, exus, pombagiras, dentre outros, e mais os que ainda virão. A utilização da nomenclatura dos orixás, como em outras religiões, geram muita confusão e temos que apontar limites. Não temos feitura de cabeça, boris, raspagem, camarins, roncós, corpo fechado, ebós, foruncó, feitura de santo, firmo de nação e etc. O abate de animais, sacrifício e jogo de qualquer espécie não fazem parte em nenhum momento de qualquer rito da Umbanda. Na Umbanda trabalhamos para o bem, a caridade e o progresso espiritual do médium e do guia. Incentivamos a mudança de atitude na vida, reforma íntima. Retiramos a negatividade, harmonizamos relações pessoais, contribuímos para que cada um tome a melhor decisão para si e para outro nesta jornada carnal. As sessões obedecem a horários pré-estabelecidos. No que diz respeito a afirmações e obrigações, ressalto que elas têm a sua função específica e determinada, e que o resultado depende do comprometimento e da fé de cada um. Quando fazemos uma afirmação ou obrigação, temos o objetivo de levar a nossa faixa vibracional e nos harmonizarmos com o plano astral. A situação ideal é que todas as afirmações e obrigações sejam feitas dentro do próprio terreiro, em alguma parte destinada para este fim, pois um terreiro de Umbanda é um portal poderoso de comunicação espiritual. As afirmações e obrigações podem também serem feitas junto à natureza ou reinos apropriados, lembrando sempre de deixar o local limpo como foi encontrado. Devemos evitar fazer afirmações e obrigações em casa, pois normalmente não estão preparadas para este fim. A vestimenta básica do trabalhador de Umbanda é toda branca. Não há hipótese de retribuição financeira por trabalhos executados ou o que quer que seja. E nada, absolutamente nada, justifica a cobrança de consulta, mesmo que seja um valor insignificante ou irrisório. Existem inúmeras maneiras de se sustentar no terreiro sem que haja necessidade de se cobrar por nada que envolva o sagrado. O amor, a fé, o estudo doutrinário e o desejo de fazer a caridade desinteressada em retribuição, ofertadas com resignação e humildade, assim nos dispomos a ser umbandistas. Na Umbanda compreendemos que através de preceitos, estudos, dedicação às diferentes formas de manipulação de energia natural e criada, procuramos entender melhor os mecanismos sutis que nos envolvem e pelos quais somos envolvidos. Não concordamos com misturas de rito que visam exclusivamente atender esse ou aquele. São justamente essas adaptações que maculam a Umbanda, trazendo para ela ritos que pertencentes a outros credos. O resultado dessas buscas e adaptações mal feitas e mal orientadas é uma má influência na vida do médium e dos assistidos. É fundamental que se compreenda a famosa frase: a Umbanda tem fundamento, mas muitos acham que o fundamento da Umbanda está fora dela e não dentro dela. O trânsito de uma religião para outra é até certo ponto compreensível, pois o homem sempre busca algo que lhe complete. No entanto, não vamos confundir ou tentar adaptar circunstâncias. Ou seja, se o médium assistido se sente incompleto dentro da Umbanda, que vai buscar outra religião. O que não pode acontecer é dirigentes adaptar ritos para satisfazer as necessidades do médium ou do assistente. Ser umbandista é um trabalho diário,
da prática da caridade. Só que esse trabalho diário exige mais empenho, autoconhecimento e muitos não estão dispostos a isso. Então que sigam suas aspirações e mudem de culto, mas a Umbanda não pode ser mudada. Obrigado pela atenção de todos que chegaram até aqui. Neste vídeo não temos a intenção de ditar regras nem criticar quem pensa diferente de nós. Apenas nos posicionar no que acreditamos ser a nossa querida Umbanda. Saravá Umbanda, Saravá Tenda Espírita Zuricã, fazer o bem sem olhar a quem, por André Luiz Rocha.